Olá pessoal, hoje eu tô aqui com meu primo, Júnior Lima. A gente vai fazer um vídeo em que ele vai compartilhar com vocês uma espécie de depoimento dele que vai contar o processo dele de emagrecimento. Porque hoje ele tem um peso razoável, ele nem é magro demais, mas também não é uma pessoa obesa. Mas ele, assim, a fase da infância, ele era a mesma coisa, ele não era nem seco nem obeso, era uma pessoa normal. Só que na pré-adolescência ele acabou ganhando muito peso. Só que aos 12 anos, ele, por algum motivo, que é o que ele vai contar agora, ele acabou perdendo bastante peso. Na realidade, ele me contou que hoje ele está com 17. Então, aos 12 anos, ele começou a perder esse peso. Ao todo, ele perdeu 15 quilos. Como já faz muito tempo esse processo todo de emagrecimento que ele teve, ele não sabe precisar ao certo quanto tempo levou. Mas ele acredita que tenha sido no máximo 3 meses, não é isso? Foi. E sendo que 9 quilos ele perdeu em um mês. Então, chega de falar, agora ele que vai falar um pouco. Esse começo de emagrecimento que você teve, foi por que motivo? Eu e minha família, assim, lá em casa, a gente sempre prestava atenção em mim, como eu tava ficando gordo muito rápido. Assim, foi realmente uma coisa, como se diz, meteórica, vamos falar assim. Porque eu não era nem gordo, uma bola, mas também não era magro, nunca fui. Mas de repente eu comecei a ficar muito gordo mesmo, e isso acabou preocupando minha mãe e meu pai, e a gente decidiu ir no nutricionista. E chegando lá, a nutricionista fez todo o procedimento, mediu minha massa corpórea e viu que eu estava obeso. E eu tive que... ela me passou uma dieta, recomendou que eu fosse fazer exercício físico assim regularmente. Aí eu comecei realmente a me empenhar e seguindo a dieta. Cortei muita coisa assim. Tá, mas antes de entrar na dieta, só uma observação. Pronto, você começou a fazer uma mudança na alimentação a partir daí. E você já começou também de imediato uma atividade física? Sim. O quê? Comecei a jogar futebol e comecei a andar. Eu já andava bastante, até mesmo por causa do dia a dia assim. Porque eu morava no centro e nem sempre eu tinha como ir de carro, né? Você sabe o inferno que é. Tô achando que essa parte não vai entrar no vídeo, né? E também, depois disso, eu comecei a mais ainda. Pronto, e agora em relação, o que é o mais importante, né? Quer dizer, não que seja uma alimentação mais importante do que o exercício físico, os dois são importantes, mas em termos de dieta, aqui pro canal, que a gente fala de alimentação, agora vamos partir para isso. A sua nutricionista, o que foi que ela te passou uma dieta, mas o que ela te disse, assim, de dicas, de orientações que você seguiu, que foram então os responsáveis aí por ajudar nesse processo todo de perda de peso? Ela primeiramente pediu que... porque ela, na época, eu me lembro que ela sentou, conversou comigo e perguntou, sabe? Eu comecei a passar todo o meu diário alimentar que eu comia normalmente. E tinha muito envolvido pão, massas em geral, assim. Eu sempre fui envolvido com isso, muita besteira. Fonte de carboidrato, pelo menos. Fonte de carboidrato. E apesar de sempre comer salada, fruta, as coisas, massa, essas coisas sempre foram predominantes, com certeza. Então, ela passou o que? Primeiro, cortar essas coisas, assim, pelo menos na maior parte. Como pão, eu troquei o pão normal por pães integrais, envolvendo grãos que fossem ajudar a manter meu intestino funcionando normalmente, e o metabolismo também, fazendo eu quis, de certa forma, ajudasse a emagrecer, com certeza. Em vez de manteiga, eu me lembro que eu usei muita geleia de frutas em geral. Realmente, fruta lá em casa não faltava mais. E eu realmente me empenhei com isso. E no primeiro mês foi até assustador, que eu estava voltando do colégio e fui me pesar na farmácia que ficava do lado de minha casa e tinha perdido 9 quilos. Eu fiquei realmente, poxa, foi impressionante. Só que eu me lembro, como eu ainda estava muito imaturo, até em questão da idade e tudo, depois do primeiro mês eu comecei a deslizar na dieta. E as perdas de peso foram acontecendo, foram prosseguindo. Todo mundo falava, pô, como ele tá mais magro, não sei o que e tal. Realmente a diferença foi bem absurda na época. Mas, ok, depois de você perder esses 15 quilos, você voltou para nutricionista alguma vez? Foi muito positivo e tudo, até mesmo os índices glicêmicos, colesterol, essas coisas. Melhoraram? Melhoraram muito. Sim, mas fora essa questão do pão que você citou muito bem, teve alguma outra coisa bem marcante que ela te passou? Assim, eu acho que a questão também dos horários de alimentação.
Porque antes eu não tinha um horário certo, sabe? Quando dava fome, eu ia comer. E eu me lembro também que esses lanchinhos da tarde, que eu comia biscoito, essas coisas, aí eu troquei tudo. Comecei a comer frutas. Também nas refeições principais, como o almoço, por exemplo. Nós nordestinos, a gente sabe que a gente tem a mania de sempre exagerar um pouco no prato, porque nós somos meio que uma cultura calórica, vamos dizer assim. Aí ela realmente... Tá, rapidinho, só pra quem não é nordestino, não sabe ou não conhece, é porque aqui a gente... Na verdade eu não sei como é que é na região de vocês, comentem embaixo se é diferente ou se é igual. Mas aqui o comum, além do feijão e arroz, que isso é do Brasil inteiro, mas por exemplo, as pessoas colocam muitas vezes feijão, farinha, arroz, macarrão. Então é muito carboidrato em uma refeição só. Então é isso que ele está querendo dizer. Justamente, vamos dizer assim, antes eu colocava 3 conchas de feijão, eu comecei a colocar apenas uma. No que eu colocava 3 colheres de arroz, coloquei também era uma. O prato também começou a vir mais salada, alface e tomate, isso eu me lembro que era alface. Mas aí no caso você continuava consumindo feijão, arroz e macarrão e só diminuiu as quantidades? Não, em questão do arroz ou do macarrão, você tinha que escolher um, para não ficar muito pesado. Ou você escolheu uma fonte de carboidrato só, ou arroz ou macarrão, nunca os dois juntos. Farinha também eu reduzi muito, o prato realmente ficou mais colorido. Eu inseri muita salada, assim. E eu gosto muito de salada. Certo, então, na verdade, essa questão do carboidrato, né, não é que seja uma regra, tá? Porque às vezes as pessoas pegam a informação e acham que, pronto, aquilo ali é a verdade absoluta. Na verdade, se uma pessoa ama consumir feijão, arroz, macarrão na mesma refeição, ela pode até continuar com esse hábito. E aí ela muda o que? A quantidade, reduz. Mas pensando em uma estratégia, uma pessoa que está começando agora, uma estratégia boa que a nutricionista viu para ele foi isso: olha, como o seu feijão, que é talvez o mais difícil de tirar, enfim, continua com feijão. Mas já quanto ao arroz e macarrão, escolhe. Se você escolheu hoje arroz, não coloca macarrão no prato. Se você escolheu hoje macarrão, não coloca hoje o arroz no prato. Então escolhe um ou outro, isso já ajuda para que ele colocasse uma porção a menos de carboidrato. Consequentemente, talvez, né, menos ali calorias naquela refeição, menos carboidrato. Então, enfim, são estratégias assim, né, aqui, ali, que fazem toda a diferença. E vocês podem me seguir também lá nas redes sociais, na fanpage, lá no Facebook, é o facebook.com/Henrique Nutricionista. O meu Instagram é o @Henrique_Nutricionista. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreve-se agora. Porque estando inscrito, toda vez que eu postar algum vídeo novo como esse, você vai ser avisado. E assim você garante que não vai perder nenhum desses materiais que eu posto por aqui. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.